As autoridades competentes e entidades de apoio exercem um papel fundamental no processo de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, seja na prevenção ou na punição dos envolvidos. O apoio para superar o trauma vivido também é essencial. Nos conselhos tutelares e na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, a DPCA, em Campo Grande, diariamente são registrados casos de violência física, psicológica e sexual contra meninos e meninas. O trabalho é difícil e minucioso e exige, além da apuração dos casos, visitas às famílias e acompanhamento psicológico, que muitas vezes duram anos. O caminho da denúncia até a punição ou absolvição do suposto abusador também é longo. Quando o familiar, normalmente a mãe, toma conhecimento desse abuso da criança, é levado ao conhecimento da autoridade policial. Né? E aí é instaurado o inquérito policial, a delegacia, normalmente a DPCA, faz toda a investigação, ouve todos os envolvidos, a criança, o suposto abusador e as testemunhas que porventura saibam de algum fato, né? E aí isso é encaminhado ao Ministério Público, que por sua vez, ele entendendo que tem os elementos necessários, ele denuncia o réu. O que é isso? Aí ele abre a acusação, instaura uma ação penal. Vem aqui para o juízo, se for o caso, a gente recebe a denúncia e aí começa a ação penal. Segundo dados da 7ª Vara Criminal de Campo Grande, que é responsável pelos casos de crimes praticados contra crianças e adolescentes, em 2016 foram recebidos mais de 700 processos de abuso sexual. Das 355 crianças ouvidas, 14% foram abusadas pelo padrasto, 12% pelo pai e o restante 74% por pessoas do convívio familiar. Durante o ano, foram julgados 181 processos. Desses, 111 réus foram absolvidos e 70 condenados. Casos complexos para serem julgados, que acabam gerando impunidade por falta de prova. O índice de absolvição nesses crimes chega aqui na 7ª Vara, né, onde eles são julgados, a quase 70%, porque não se produz uma prova convincente para o julgamento. Então, em caso de dúvida, o réu acaba sendo absolvido. Diferentemente das demais varas criminais comuns, onde o índice de condenação é superior a 70%. Os casos de absolvição que tem é por falta de provas, né? Mas a gente faz de tudo para esclarecer, para investigar, para apura, né? A gente tem indícios, a gente manda para o judiciário. Para as vítimas, a demora no processo gera um misto de impunidade e insegurança. Já tem quase 2 meses, se já não tem 2 meses, que nós estamos esperando algo. Nisso, eu já fui me pedir medida protetiva para mim. Elas não têm medida protetiva, ele já seguiu ela na escola. Ele está solto, está viajando, está passeando. A quantidade de casos, né, são muito maiores do que, às vezes, a própria capacidade de absorção, tanto nós da parte da delegacia, quanto o próprio Ministério Público, Poder Judiciário. Então, o que existe hoje é isso, essa sobrecarga de trabalho. Precisaria, sim, haver esse reforço de pessoal, de estrutura, mas isso de uma forma geral. Eu acredito que a rede como um todo, ela está sobrecarregada. Em 4, 5 meses o caso está julgado. Alguns outros demoram 3, 4 anos realmente para serem julgados por vários motivos. Às vezes o inquérito policial, em razão do réu, do abusador estar solto, então isso acaba demorando um pouco mais porque não há a pressa ou a urgência que um caso de réu preso necessita. A Associação Movimento Mãe Águia, em Campo Grande, é uma das entidades que ajudam os conselhos e a DPCA no apoio psicológico para vítimas e familiares. Ação fundamental para a superação do trauma. Nós realizamos o fortalecimento dessa família, para que ela esteja preparada para conseguir reintegrar a criança ou adolescente novamente na família. Porque se ela não estiver fortalecida e também esses vínculos novamente não forem fortalecidos, a criança dificilmente será reintegrada à família.
E o acompanhamento da rotina familiar revela um drama ainda maior. Diariamente nós estamos atendendo casos diversos. Inclusive nós falamos que nós atendemos especificamente crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, mas nós sabemos, nós temos conhecimento como técnicos, né, como profissionais, psicólogos e assistentes sociais, que a violência está como um todo. Se a criança foi vítima de violência sexual, com certeza tem alguns outros tipos de violência no âmbito, né? Ela já sofreu alguns outros tipos de violência. Psicólogos e assistentes sociais das diversas instituições de apoio a crianças e adolescentes têm entre as inúmeras atribuições a de resgatar a autoestima e a infância perdida. É um trabalho a longo prazo, né? Assim como o desenvolvimento de uma criança é a longo prazo, ela passa por etapas, né? Uma quebra desse desenvolvimento também vai ter que ser restaurado a longo prazo. A gente precisa ter uma atenção concentrada no que está acontecendo com nossos filhos, estão passando por alguma situação de abuso sexual, isso tem que ser realmente esclarecido e tem que ser tratado. A criança tem que ir para a terapia, para a psicoterapia. O adolescente precisa ir para a psicoterapia e ele precisa trabalhar isso, né, essa sujeira, né, que estava embaixo do tapete, para ele limpar, para ele poder seguir ali, né, como uma pessoa normal.